Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos ver os comandos básicos de SQL, né? O primeiro comando que nós vamos ver é o alter. Então aqui nesse exemplo que está aqui é o alter table empregado drop column phone. O que está fazendo? A gente está alterando a tabela empregado e excluindo o campo phone. Então, toda vez que eu quiser alterar a estrutura de uma tabela, eu tenho que usar esse comando alter aí, alter table. Pode ser tanto para excluir um campo quanto para adicionar. No exemplo de baixo aqui, ó, eu estou adicionando um campo. Alter table empregado e daí o add column, o campo data de nascimento, que é do tipo date. Date porque é um campo do tipo data, né? Esses dois comandos, então, são do alter. Eu vou copiá-los aqui. Vou colocar aqui. Só para vocês verem que quem que eu estiver usando esse essa forma, né, de executar o banco de dados aí, se vocês olharem o endereço, é esse aqui que eu estou usando, db-fiddle.com, é só para executar. Tem gente que vai estar fazendo no caderno e tem gente que vai estar fazendo no PGAdmin. E eu estou usando essa. Deixa eu mudar a versão aqui. Isso. Aí vocês colocam nessa versão aqui para poder ser igual. E aí vocês podem só executar isso para ver os comandos rodando então online, para não ter que instalar o PGAdmin. Quem tiver o PGAdmin, ótimo. Quem quiser usar essa opção também pode ser. E quem tiver que fazer no caderno também pode ser. E aí, aqui eu só coloquei para vocês verem como ele fica aqui. Se a gente executar esses comandos, só para vocês verem que dá certo, que executa. Lembrando que no meu caso aqui está funcionando porque aqui eu já tenho as tabelas criadas, tá? Então, quando ele executa os dois, como se fosse duas abas aqui de uma vez só. Esse lado aqui do esquema e esse lado aqui que a gente está mexendo. Se vocês forem fazer direto só esse lado aqui e não tiver criado as tabelas antes, ele pode dar problema só nesse software aqui que a gente está usando online, tá? No Postgres, não. E na mão também não, né? Mas isso aqui só serve para a gente executar mesmo. Então, o que a aula de hoje é esse lado aqui. Vou deixar, então, aqui maximizado. Então, o comando alter é assim que usa. Toda vez que a gente tiver que excluir um campo de uma tabela ou adicionar um campo na tabela, a gente tem que usar esse alter. O próximo é o insert. A maioria de vocês já fizeram, né, no trabalho 2 que eu passei agora, fizeram à mão, outros fizeram com código, mas é para a gente inserir dados na tabela. Então, pode ser aqui, por exemplo, a gente está inserindo. Deixa eu colocar aqui para ficar maior. A gente pode inserir na tabela departamento, o comando então é insert into o nome da tabela, os campos que tem dentro da tabela e aí os valores. Tem que usar esse jeito de escrever, valores. No caso eu estou inserindo o campo, o, o, o código 1 e o nome do departamento é pessoal. Aqui nessa linha, aqui nessa linha é na mesma tabela que eu estou inserindo, daí no código 2, o nome do departamento é RH. E eu também estou inserindo aqui na tabela empregado, e aí eu tenho os campos código, nome, código do departamento, e até essa idade aqui está errado, porque é data nasce que a gente tem que colocar lá. E aí, aqui os valores, né? 1 Pedro Santiago, 1 e 31. Então, eu vou alterar isso aqui pra gente ver lá executando.
Eu colei aqui, só isso. Deixa eu ver. Aqui, ó, no empregado não tem aquele campo idade. Tem só até o código do departamento. Então, eu tenho que arrumar isso aqui. Código, nome, fone e código do departamento. Código. E aqui vai ser o fone. Esse aqui é o telefone do cara. E o código do departamento é o 1. Então, agora, se eu executar, vai ter que já inserir nesse... E aqui eu já vou fazer um select pra gente ver. Só pra gente ver a execução. Asterisco, from, empregado. Ponto e vírgula. Select, asterisco, from, débito. Só pra gente ver como que ficou a inserção desses valores. Eita, que deu erro. Ah, tá. Então aqui, ó, como eu tinha feito esse alter, deu erro por quê? Porque eu tô tentando inserir o campo fone, só que aqui no alter eu excluí o campo fone. Eu excluí esse fone e adicionei o datanas, então vai dar erro mesmo, então eu tenho que arrumar aqui no insert. Então eu tenho que tirar o fone, colocar o datanas e aí vai funcionar. Então aqui não é o fone, é datanas, que é no padrão americano, né? Então fica 2020. Vamos supor que o cara nasceu... Não, 2020 não vai dar, né? 1990. Ele nasceu no mês 11, no dia 9 mesmo. E agora é pra funcionar. Eita, que não funcionou ainda. Pera aí. Deve ser porque aqui ele vai exigir aspas duplas. Não deu. Insert into. Vamos conferir. Departamento, campo código e nome. Código e nome. Insert into empregado. Tem o código, o nome, data nasce, é do tipo date. E o código do departamento. Ah, pessoal, o erro tava aqui, ó. Eu tava procurando, achando que eu não tinha colocado aqui os dados certo e tal, mas o erro, na verdade, ele tá aqui, ó, nessas duas linhas. Como eu tô fazendo mais de um comando seguido, eu tenho que colocar ponto e vírgula no final de cada comando. Só pode ser isso. E aí, por isso tá dando erro. Vamos executar agora. Esse é um erro muito comum, mas às vezes a gente passa batido. A gente, né, é comum esquecer de colocar o ponto e vírgula ali. Vamos ver. Ah lá, funcionou. É um erro comum e fácil de corrigir, né? Só tem que ter uma atenção aqui. Como já funcionou, eu vou mostrar aqui, ó. Então, esses selects aqui, eles estão mostrando assim, ó, tudo que tem no departamento e tudo que tem na tabela empregada. Então, aqui a gente já inseriu esses dois valores na tabela
departamento, aqui ó, código e nome, e também na tabela empregado. Então aqui já serve para vocês verem o comando insert mais uma vez. Agora, vamos voltar aqui. O próximo comando é um update. O update a gente usa quando a gente quer alterar algum dado da tabela. Não alterar a tabela. Alterar a tabela nós já vimos que é o comando alter. Esse aqui é para alterar algum dado, né? Algum valor lá dos registros da tabela. Aí a gente usa o update. Vamos, tipo, copiar aqui. A gente vai fazer lá. Vou aumentar aqui para ficar mais fácil. Vamos continuar nossos códigos aqui. Com ponto e vírgula, né? Vamos fazer, ó, update empregado, set o campo. Não tem mais o campo idade, porque eu alterei. Então, na tabela empregada agora tem o campo data nasce. Set o campo data nasce igual 1990, ano, aqui o mês que a pessoa nasceu. E eu tinha colocado que é do dia 9/11, ó. Agora eu vou colocar que a pessoa nasceu no dia... Antes estava no 9/11, agora eu vou colocar que a pessoa nasceu no dia 19/11. E aí, vamos executar. Então, se a gente olhar antes de executar, vou olhar aqui, ó, tá aqui que a pessoa nasceu no dia 9. E eu executando agora, vai ter que mostrar que a pessoa nasceu no dia 19. Daí eu vou mudar aqui, né, o select do lugar. Não vou mudar não, vou copiar. Pra ver, a gente ver a alteração aqui embaixo. E vamos lá executar. Ok, funcionou. Agora vamos ver aqui. Então, no primeiro que ele trouxe, foi porque eu copiei, continua aqui, né? No dia 9/11/1990, esse Pedro Santiago nasceu. E no segundo, dia 19/11, porque então a gente já tinha colocado aqui o comando alter. Esse comando aqui, ó. Alter não, desculpa, gente, o comando update, que alterou a data que a pessoa nasceu. Tá? Então, toda vez que eu quiser alterar um dado, né, um valor de um registro, um valor que já está em uma tabela, eu vou usar o comando update. E aí o set, update, então, o nome da tabela que eu quero alterar, esse set, depois do set vem o nome do campo que eu quero alterar, e aí a gente coloca um sinal de igual aqui, e aí o valor que a gente quer inserir no lugar do que estava antes. O where é onde, né, o código do Antônio lá é 1, for igual a 1 aqui no caso, e aí faz a alteração. Então o update é isso. E aqui tem um delete. O delete é quando a gente quer excluir um dado da tabela. Não quando a gente quer excluir a tabela, e sim um dado da tabela, um registro da tabela. Então, vou adicionar aqui. Esse eu vou colocar mais depois, então. Aqui. Para não ficar um monte de select na hora que eu executo. O ponto e vírgula, né? Não vamos esquecer. Então, delete from débito where código igual a 2. Se a gente olhar aqui agora, no que a gente executou anteriormente, no departamento a gente tem, então, o departamento 1 pessoal, o departamento 2 RH. E agora, a hora que a gente executar esse comando, que ele vai estar dando um delete no departamento de código 2, então o RH tem que sumir. Vamos fazer para ver se deu certo. Ok, executou com sucesso, vamos conferir os resultados. No primeiro ele trouxe o RH. E no segundo, como eu já tinha feito o delete, ele excluiu o RH, olha aqui, ó, ficou só o pessoal. E aqui é o que já tinha depois nos demais comandos. Então,
O delete é delete from, o nome da tabela, que a gente vai excluir um registro, né? O registro é a linha com os dados. E daí o where, que é onde o código for igual a 2, porque eu falei que era igual a 2, que era o RH. Se fosse o pessoal, seria onde o código é igual a 1. E por último aqui, o drop table. O drop table a gente usa quando a gente quer excluir a tabela inteira, não um registro, uma tabela inteira. E aí, por exemplo, não vai ter mais no nosso banco de dados a tabela empregada, então a gente vai excluir tudo que tem nela. Então, é só colocar essa linha aqui, drop table, o nome da tabela e executar. E aí ele vai sair de lá a tabela. Olha lá, executou. Deixa eu diminuir aqui para a gente ver o resultado. Então, a gente tinha aqui no início a tabela departamento, que é essa aqui com pessoal e RH, depois a tabela empregado, e aí a gente alterou não, a gente excluiu o registro da tabela departamento, né, excluiu o RH, ficou só o pessoal, aí depois tem o update, mudou a data que a pessoa nasceu, e aí em seguida já vem aqui acabou porque o próximo comando era só para excluir a tabela empregada, então ela já nem existe mais, então não aparece aqui, porque não existe. Que foi o último comando que a gente tem aqui, ó. Drop table empregado. Agora acabou. Essa tabela já não existe mais, só existe a tabela agora, a tabela departamento. É isso e até o próximo vídeo.